Olá, eu sou Giovanni de Souza, hoje são 3 de junho de 2021, são 22 horas e 47 minutos, dando início ao terceiro trimestre da classe dos adolescentes, classe esta também chamada de classe de aborrecentes, e está certo, porque realmente são aborrecentes, porque aborrecem o diabo porque fazem a vontade do Senhor. Adolescentes da Bíblia. Lição número 1, sacrificado. Deus aceita sacrifício humano? Tem certeza? Para começar, vamos por partes. Para começar, então, qual era a promessa de Deus para Abraão? Você marca aí a letra D, seu pai de uma grande nação. Tem uma cruzadinha aqui interessante. A número 1, madrugada. Número 2, altar. Número 3, lenha. Número 4, montanha. Cadê o número 5? Tá, número 5, holocausto. Número 6, cutelo. Número 7, jumento. Aqui é invertido, tá? É de baixo para cima. Número 8, fogo. Número 9, cordeiro. Número 10, filho. Refletindo, resposta número 1. Devemos aguardar as promessas de Deus confiando, crendo que Ele fará o melhor, obedecendo a sua palavra e orando ao Senhor. Resposta número 2. Porque a nossa natureza humana é má. A carne luta contra as coisas do Espírito. Aos Romanos capítulo 8, versículo 1. Resposta número 3, uma resposta pessoal. É você, a sua resposta pessoal. O comentarista desta lição é a Lília Bjork. Então, nosso destaque. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Gênesis capítulo 22, versículo 2. Já começamos com uma grande dúvida, ou uma grande questão. Deus aceita sacrifício humano? E o sacrifício de Jefté foi literal ou não? Bem, há 3 casos de sacrifício humano na Bíblia. Um deles é o caso de Isaque, que nós já vamos descartar, melhor dizendo, porque ele não foi concluído. Então Isaque não foi sacrificado. O Senhor pediu a Abraão este filho em sacrifício e obedientemente Abraão iria fazer. Entretanto, Deus o impediu. Então Isaque já está fora de cogitação. Uma outra questão é a questão de Jefté. A Bíblia diz, no livro de Juízes, capítulo 11, versículos 30 e 31, que de fato Jefté ele cumpriu na sua filha o seu voto. Foi na verdade um voto insensato. Então de fato Jefté sacrificou a sua filha. Aí você vai perguntar, certamente você perguntará: se Deus não aceita sacrifício humano, então por que Deus permitiu que Jefté sacrificasse a sua filha? Porque Jefté tinha livre arbítrio. Entretanto, uma coisa é alguém oferecer algo ao Senhor e uma outra coisa é Deus aceitar. Então, apesar de Jefté ter feito um voto insensato, cumpriu esse voto ao Senhor, mas Deus não aceitou. Por que não aceitou? Porque Deus não aceita sacrifícios humanos. Aí tem uma outra questão, que é uma questão mais complexa até, que é a questão dos Gebionitas, que a Bíblia vai nos falar que a ira do Senhor se aplacou depois que foi morto os filhos de Saul e alguns de seus descendentes. E agora? Bom, isso aqui já é uma questão mais complexa, como eu falei. Josué, o capitão, ele tinha feito uma aliança com os Gebionitas. Então, como Saul posteriormente matou os Gebionitas,
Então foi uma quebra de aliança. Saul quebrou a aliança que outrora Josué, como homem de Deus, fizera aos gibeonitas. Em outros casos era como se Deus tivesse sido passado por mentiroso ali, né? Vamos colocar assim, só para a gente entender, porque sabemos que Deus, ele é verdadeiro e não há mentira nele, mas só para a gente compreender. Então o que acontece? O povo ficou completamente irado e pediram para que viesse sacrificar a questão de Saul, os descendentes de Saul. Então, quando foram mortos, enforcados, então a ira do povo se aplacou. Uma vez que se aplacou a ira do povo, então Deus também iria aplacar a sua ira, porque a ira de Deus era contra essa questão das pessoas terem quebrado a aliança. Deus falou que não era, que iria poupar e poupou os gibeonitas por ordem do capitão Josué. Então isso aqui é uma questão aqui bem mais complexa e tudo. Para resumir esta questão, imagina, por exemplo, está em 2 Samuel 21, do 1 ao 14, se você quiser dar uma olhada. Então, no caso, foi a morte dos filhos e dos descendentes de Saul, né? Essa questão. Para começo de história, isso aqui fica claro que Deus não iria aceitar esse sacrifício por uma única razão, entre outras, entre tantas, mas já tem uma aqui que já tira essa questão. Qual é? É que eles foram mortos enforcados. Nenhum sacrifício poderia ser por enforcamento. Imagine humano. Então, de fato, Deus não aceita sacrifício humano em forma de holocausto de forma nenhuma. E você? Se Deus pedisse ao seu pai para sacrificar você, você aceitaria? Você deixaria seu pai te sacrificar? Bom, hoje nós temos entendimento que não precisa, porque nós sabemos, como eu acabei de dizer, que Deus não aceita sacrifício humano. Nesta lição veremos o quanto a fé e a obediência são essenciais para a vida cristã e o quanto podemos ser provados em nossa fé. Isaac, sendo apenas um adolescente, o filho da promessa do velho Abraão, foi pedido em sacrifício a Deus. Sim, o único filho deveria ser sacrificado ao Senhor. Quando a gente tem uma situação, ainda mais quando a gente passa pela essa idade de adolescente, tudo a gente só pensa na recompensa, né? O que eu vou ganhar? Não é assim? É o famoso, o que eu vou ganhar com isso? Pois bem, o que você ganha sendo obediente aos seus pais? O que você ganha sendo obediente ao Senhor? Olha o que a Bíblia diz lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, deve ser o versículo 12. Êxodo, capítulo 20, versículo 12, nos fala assim, honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, quando você honra seu pai e a sua mãe, honrar aqui é uma questão de obediência. Quando você obedece aos seus pais e sua mãe, você já vai viver muito. Por quê? Porque o Senhor vai te dar longa vida nesta terra. E por que tantas pessoas se perdem hoje? Porque não houve os pais, né? Uma geração de desobedientes. Certamente você é um adolescente de Deus, uma adolescente do Senhor. Você é uma pessoa obediente aos seus pais, obediente ao seu pastor, obediente à palavra do Senhor. Então, certamente você terá grandes benevolências na sua vida. A obediência, ela traz consigo grandes recompensas. Vemos aqui a questão de Abraão, por exemplo, a questão aqui de Isaac. Então a recompensa por ser obediente são bem grandes, são bem longas. Uma delas é a questão de viver muito, A promessa de ter um filho. Abraão já era velho quando recebeu a promessa de Deus, de que seria o pai de uma grande nação. Sara, sua esposa, não podia ter filho, era estéril e também avançada em idade. Porém, o Senhor fez uma promessa ao seu servo Abraão, e mesmo que Sara algumas vezes tivesse desacreditado da potente mão de Deus que faz coisas impossíveis, o Senhor cumpriu cada uma das palavras proferidas a Abraão. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão deu-lhe um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado e Abraão pôs nele o nome de Isaac. Há uma questão curiosa na vida de Sara,
que Sara é a única mulher que tem a idade mencionada na Bíblia. Gênesis capítulo 23, versículo 1. Os anos da vida de Sara foram 127. É a única idade de mulher mencionada na Bíblia. Veja que não há impossíveis para o Senhor, como diz Lucas capítulo 1, versículo 37. Não há impossíveis para Deus. Não há nada demasiadamente difícil para Ele. Tudo que Ele quiser fazer, Ele fará. Então veja que aqui temos pelo menos duas questões bastante complexas aqui. Uma que, como pode Abraão ser pai se ele já é velho? Então aqui já descartaria a possibilidade dele ser pai. Não há possibilidade de uma pessoa idosa, né? Acredita-se que Abraão estava com 99 anos quando recebeu esta promessa. Então, com 99 anos ser pai, por aqui você já vê que é algo impossível. Uma outra questão bastante improvável não, na verdade é impossível também, né? Sara era estéril, ou seja, ela não poderia ter filho. Então vemos aqui duas questões complexas. Como Deus pode prometer que um senhor de 99 anos vai ser pai e a sua esposa que é estéril vai ser mãe? Isso é impossível, mas não há impossíveis para o Senhor nosso Deus. Então veja que logo aqui existe uma promessa impossível para ambos. Então veja que mesmo na velhice, Sara ficou grávida. E muitas das vezes há algumas questões que vemos hoje nas igrejas, pessoas, principalmente as mulheres, né, que tem essa questão de ser mãe, tem um desejo de ser mãe, mas tem sempre uma coisa e outra. Certamente não é o seu caso, por você ser adolescente ainda, mas muitas pessoas com uma idade até certa já avançada, muitas das vezes têm esse sonho de ser mãe. Também tem a questão daquelas pessoas que têm o desejo de ser pai e também não pode, né, não alcançou essa graça ainda. Mas aqui nós vemos a provisão do Senhor, como Deus é, como Deus age. Então, se Deus fez com que Abraão, com 99 anos, fosse pai e Sara, estéril, fosse mãe, então Ele pode fazer essa pessoa também ser mãe. Ela se voltar para Deus, conversar com o Senhor, falar com Deus, assim como Ana fez lá no livro de 1 Samuel, né? Que ela orou, acredita-se que ela orou durante 24 longos anos para ter Samuel. Entretanto, Deus fez algo espantoso, extraordinário na vida de Samuel, transformou ele em sacerdote, juiz e profeta. Então veja que sim, o Senhor, Ele quer fazer, o Senhor tem poder para fazer. Então, porventura você chegou aqui e tem esse desejo de ser mãe, toma posse aí da promessa do Senhor, porque apesar da promessa ter sido para Sara, você pode tomar posse, falar com o Senhor, orar a Deus, e dependendo das circunstâncias, né, dependendo do que o Senhor, Deus irá falar para você, Ele pode realizar o teu sonho de ser mãe. Isso para Deus não é impossível, independente da situação, das questões da vida, você pode ser mãe, mesmo se porventura você já passou por alguma operação ou cirurgia ou coisa do tipo. O Deus que fez você, Ele pode muito bem fazer com que a sua madre seja aberta. Então confia no Senhor, creia nele, porque para Deus não há impossíveis. Pedido em sacrifício. Chega um momento nessa história em que o Senhor pediu algo inesperado a Abraão. Isaac era o filho tão aguardado, tão querido, amado, e agora estava sendo pedido em sacrifício pelo próprio Deus. Um pouco complicado de entender, não é verdade? Como Deus faz a promessa de dar um filho e depois Ele mesmo pede esse filho para ser morto em sacrifício? Mas Deus sempre sabe o que faz e o que pede. Alguma vez você já passou por essa situação? O Senhor te prometeu algo e agora você recebeu este algo e agora o Senhor te pede de volta? Não parece ser contraditório? Mas para tudo que Deus faz, para tudo que Deus pede, o Senhor, Ele tem um propósito específico. Ainda que muitas das vezes nós não saibamos, mas o Senhor, quando nós confiamos no Senhor, assim como Abraão confiou no Senhor, né, vemos que durante a trajetória, Abraão tinha certeza que voltaria com o seu filho, porque
quando chegou, ele falou com os seus, né, que iria ali, mas voltaria. Então ele disse, voltaremos. Então ele falou no plural, ou seja, ele sabia que voltaria com Isaac. Ele só não sabia como, mas que voltaria, ele voltaria. Ele tinha fé. Então veja que em nenhum momento Abraão questionou a Deus. Abraão não chegou para Deus e disse, o Senhor me prometeu e agora o Senhor quer de volta? Não entendi. Por quê? Muitas das vezes nós perdemos o nosso tempo perguntando, questionando ao Senhor. Mas se Deus nos deu uma ordem, basta a nós apenas obedecer a ordem. Uma vez que nós temos ciência, sabemos que realmente é o Senhor que mandou, independente do que seja, apenas faça, porque o Senhor vai garantir a vitória. De qualquer forma, o Senhor dará a vitória, desde que nós sejamos obedientes. Agora, realmente, muitas das vezes nós nos questionamos, e questionamos principalmente a Deus, se o Senhor me prometeu, cumpriu a promessa em mim, cumpriu a promessa, então por que está pedindo isso de volta? Ao invés de nós nos alegrarmos, porque o Senhor nos deu, agora nós questionamos o Senhor porque Ele quer tomar. Não importa que apenas nós obedeçamos a sua palavra, a sua ordem, porque certamente o Senhor dará a vitória. Obediente, não questionou. Pela madrugada, Abraão se levantou com seu filho Isaque, juntamente com alguns servos. Tomaram os jumentos e os demais itens para o holocausto. Ele estava diferente dessa vez, não era como das outras ocasiões que iam juntos oferecer sacrifícios a Deus. Calado, olhando ao longe, talvez as mãos trêmulas, mas caminhavam juntos em direção ao local que Deus mostrara. Se é nos dias de hoje, tem um ponto aqui que ia ficar estreito, né? Porque aqui menciona que Abraão saiu de madrugada. Os adolescentes de hoje, para acordar hoje só Jesus na casa, imagina de madrugada, né? Os adolescentes aí que acordam às 11h30, perto da hora do almoço já, né? Já acordam cheio de fome, já vai almoçar, não toma nem café, né? Pois bem, aqui a questão do holocausto. O holocausto, quando a gente fala de holocausto, é uma oferta queimada. No caso no caso de Isaac, né, ele teria que ser queimado. Então veja que alguns pontos temos aqui em consideração que desta vez Abraão estava diferente. Por que ele estava diferente? Imagina a situação de Abraão. O Senhor pediu a Isaac, seu filho, em sacrifício, e ele iria oferecer o seu filho, ou seja, ele estava indo sacrificar, matar o seu filho. Então, imagina o coração deste homem, imagina o coração dele agora, indo calado, falando nada, talvez com o corpo trêmulo, o coração apertado. Imagina bem o coração de Abraão nesta hora. Imagina o sofrimento dele, porque muitas das vezes os adolescentes pensam que os seus pais não sofrem quando acontece algo com seus filhos. Sofrem e sofrem muito. Às vezes não deixam transparecer, como era o caso de Abraão. Abraão não deixou transparecer que estava completamente com o coração angustiado, apertado, triste, amargurado com a situação. Mas ele foi firme. Mas desta vez com um olhar, possivelmente um olhar perdido, ao longe, perdido, sem direção. Mas ainda assim tinha convicção de que de alguma forma ele voltaria com Isaac. Ou talvez não seria nem necessariamente a fé de Abraão, né? Como nós falamos que é o pai da fé, mas talvez até tivesse uma outra questão além da fé de Abraão. Às vezes era o desejo dele, às vezes não é nem a questão tanto da fé, mas eu queria voltar com meu filho. Mas sim, Abraão era o nosso pai na fé. Abraão era um homem cheio de fé e por isso, por ter fé no Senhor, ele era extremamente obediente ao Senhor. E muitas das vezes é isso que nós temos que fazer. Na verdade, não é muitas das vezes, né? Todas as vezes nós temos que ter fé no Senhor, crer que Ele fará maravilhas no meio de nós, se caso nós permanecermos a Ele fiel à sua palavra, obedientes à sua palavra. A plena confiança é recompensada. Quando Abraão levantou a sua mão e o cutelo, isto é, uma espécie de faca para imolar seu próprio filho, ouviu um brado dos céus que dizia: Abraão, Abraão. O anjo disse:
Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Você vai questionar, uai, peraí, não entendi. Deus não sabia? Sim, Deus sabia. Mas quando há algumas expressões bíblicas, no caso, por exemplo, de Abraão, isso serviu de exemplo para nós. Se não fosse se Deus apenas dissesse que Abraão daria o seu filho em sacrifício, talvez nós não compreenderíamos bem. Mas na analogia aqui direto, na verdade não foi nem analogia, que é no sentido literal, né? De fato foi literal. Então veja que como de fato Abraão foi lá para sacrificar o seu filho, então nós conseguimos compreender bem que de fato Abraão tinha tanta fé no Senhor e tão obediente que ele chegou lá para de fato sacrificar o seu filho. Ele não pensou duas vezes, não questionou e levou o filho para o sacrifício. Por quê? Porque ele tinha plena convicção no Senhor, ele era obediente a Deus e não questionou, ele não duvidou no seu coração. Independente do que o Senhor Deus pediu a ele, ele estava disposto a fazer o sacrifício. Então veja que logo em seguida Deus deu ali a recompensa, né, da confiança que Abraão tivera no Senhor. O Senhor, assim que o anjo bradou dos altos céus, né, que não era para Abraão fazer tal coisa, porque agora o Senhor sabe que ele é de fato obediente. Mais uma vez, vou enfatizar que Deus já sabia, Deus sabe de todas as coisas, mas aqui foi só um exemplo para que nós lêssemos a história de Abraão e de Isaac e assim pudéssemos compreender melhor, né, como de fato aconteceu. Foi uma situação literal, então de fato a gente consegue compreender melhor como de fato é real. Então veja que logo em seguida Abraão levantou os olhos e viu um cordeiro em meio aos arbustos, tomou-os na mesma hora e ofereceu em sacrifício no lugar de seu filho. Então o Senhor ele proveu, o Senhor proverá. Então o Senhor deu ali a Abraão para que viesse um cordeiro que estava ali preso, né? E ele pegou esse cordeiro e sacrificou esse cordeiro no lugar de Isaac. Certamente, nesta hora, Abraão certamente desamarrou seu filho, abraçou seu filho, apertou e possivelmente o beijou e ficou alegre no seu coração, porque agora de fato ele vai voltar para casa com o seu filho. Conclusão, isso justamente por causa da sua obediência a Deus. Conclusão, Abraão confiou em Deus com uma fé única, tanto que ele é chamado de o pai da fé. Se observarmos no capítulo 22, o versículo 5, ele disse aos seus servos antes de subir ao sacrifício: fiquem aqui com o jumento, eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Veja que aqui Abraão tinha muita ciência de que de fato ele iria voltar com seu filho, porque ele disse que iria, mas voltaria com o menino, né? Ele tinha certeza de que não voltaria sozinho. Ele tinha fé que Isaac não seria morto. Deus provou a fé de Abraão e Isaac se mostrou humilde, obediente e cheio de fé também. Nenhum jovem se comportaria dessa forma diante de um pai já com a idade avançada. Porém, Isaac sabia da importância de um sacrifício quando este era requerido pelo próprio Deus. Então veja que aqui é algo extraordinário. Abraão obedece a Deus, Isaac obedece a Abraão. Aqui vemos um exemplo perfeito de obediência. O filho aqui, no caso Isaac, obedecendo ao seu pai Abraão numa situação tão complexa. Imagina, por exemplo, você numa situação dessa, você tendo que ser morto, sendo levado para ser sacrificado, e você sabe disso, você sabe que você vai morrer. Imagina a situação. Então veja que, mais uma vez, eu vou lembrar, né, que Deus não aceita sacrifícios humanos, mas se põe no lugar de Isaac, e ainda assim você se manter obediente ao seu pai, isso é porque você de fato tem muita obediência ao seu pai. Então veja que aqui a obediência, né, a confiança que gerou uma recompensa extraordinária. Então, de fato, Abraão foi pai de uma grande nação justamente por sua plena confiança no Senhor. Ele foi recompensado por Deus. Então veja que aqui temos uma grande lição de obediência. Mesmo em situações difíceis, nós precisamos continuar
obedecendo ao nosso Senhor. Nós precisamos ser obedientes a Ele. E também que o nosso caso também traz para nós que nós precisamos continuar obedientes aos nossos pais. Eu vou abrir somente aqui um parênteses sobre a questão dos pais. Nós precisamos ser obedientes aos nossos pais, como eu li lá no início, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue seus dias na terra que o seu Deus te dá. Mas também temos que ver também, você não vai ser obediente ao seu pai e à sua mãe quando eles estão falando para você fazer algo contra a palavra do Senhor, algo que não está em acordo com a vontade de Deus. Aí não, aí é diferente. Aqui é um outro caso. Mas quando você vê que os seus pais são pessoas, né, que estão te levando para um bom caminho, está te instruindo bem, você precisa ser obediente aos seus pais. Agora, se porventura, volto a dizer, se porventura eles estão te induzindo a algo errado, a um lugar errado, a fazer coisas erradas, aí você não precisa ser obediente ao seu pai e nem deve ser obediente a ele, justamente porque se você, nesse caso, você for obediente ao seu pai, você está sendo desobediente a Deus. E a Bíblia diz que mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Mesmo os homens sendo nosso pai, ou no caso, a nossa mãe, né? Nós precisamos continuar obedientes ao Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que este trimestre seja de fato para que você venha perceber a importância que você, adolescente, tem na casa do Senhor, a importância que você tem na escola bíblica dominical, a importância que você tem para os seus pais, que você compreenda que de fato a sua vida é uma bênção na vida dos seus pais e das pessoas que estão próximas de você. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!